Olá, eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, que está lá em Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Aqui está falando do espírito de Caleb, né? O comportamento de Caleb. Caleb, ele era um dos 12 espias que foram enviados à terra de Canaã, a terra prometida por Deus aos israelitas. Eles foram enviados até essa terra para relatar como ela era a Moisés. E desses espias, 10 voltaram com relatos negativos, falando que a terra não era boa, e desencorajaram os israelitas a irem até lá. Enquanto Josué e Caleb foram lá e trouxeram palavras boas, falando que a terra era boa e tentando encorajá-los, os israelitas, a conquistá-la. Lá no capítulo 13, versículo 33, aqui fala que os 10 espias falam o seguinte: também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. E Josué disse o seguinte, lá no capítulo 14, versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, por isso que Deus fala ali, né, no versículo 14, que em Caleb houve um outro espírito, ele perseverou em seguir a Deus, né? Então, perseverar é o quê? É persistir, continuar, não desistir. Caleb, ele continuou a acreditar na promessa, mesmo diante daquilo que ele viu naquela terra. Ele viu a mesma coisa que os outros 10, mas ele continuou a confiar em Deus, a acreditar na promessa. Ele não retrocedeu, né? E ele tinha esse espírito de fé e de confiança em Deus, né? Ele tinha um olhar diferente, né, diante das circunstâncias. Enquanto os 10 espias olhavam a dificuldade, tudo aquilo que eles tinham visto de negativo, Caleb e Josué viram o que Deus poderia fazer, que Deus estava com ele, que era uma oportunidade, mais uma oportunidade para Deus operar, porque ele já havia operado no deserto com eles. E diante das batalhas, nós podemos mesmo nos ver como gafanhotos, né? Assim como os 10 espias falaram, que eles pareciam aos próprios olhos como gafanhotos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós somos pequenos, mas sozinhos nós não conseguimos nada mesmo. Mas com Deus, em Deus nós podemos tudo. Ele está ao nosso lado. Ele é quem luta por nós. Que tenhamos esse espírito de Caleb, esse espírito de fé em Deus, de não retroceder na fé, de saber que Deus está conosco, de não murmurar, de levar a palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Esse momento tão difícil que nós temos vivido, não é? Que nós possamos levar a palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, porque Deus está sempre conosco. E é essa palavra que falou ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Eu agradeço a Deus e peço por que Deus abençoe vocês. Amém? Tchau, até mais.